Ok, então pessoal, continuando o nosso assunto, nós vamos falar agora da monitoração eletrônica. O que nós temos falar sobre esse assunto? Lei nova 2010 e provavelmente estará na nossa prova porque essa lei se incorporou à lei de execução penal, assim como a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, no caso de Minas, mas também está na lei federal, lei 7.210. O que nós temos a falar? O juiz ele poderá então determinar a monitoração eletrônica. Nós temos agora em vigência a tornozeleira eletrônica, né, que ficou famosa aí em 2010. E o que acontece? O juiz poderá determinar essa monitoração eletrônica em alguns casos. Quais são esses casos? Primeiro, né, quando ele autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Quando ele autorizar a saída temporária. Nós temos a permissão de saída, que é autorizada pelo diretor do estabelecimento penal, e nós temos a saída temporária, que é autorizada pelo juiz. Então, no caso de saída temporária, o juiz poderá determinar, então, o monitoramento eletrônico, né? Quando ele também determinar a prisão domiciliar. Então, o indivíduo está cumprindo prisão domiciliar por motivo qualquer, seja por problema de saúde, seja porque ele não seja aquele regime de albergue domiciliar, porque em determinada cidade não possui casa do albergado. Então, no caso de prisão domiciliar, o juiz também poderá determinar monitoramento eletrônico, né? O condenado, ele que estiver usando monitoramento eletrônico, ele deve tomar alguns cuidados. Esses cuidados estão prescritos na lei de execução penal, né? E é um dever prestar esses cuidados. Quais são? Primeiro, receber visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica e responder seus contatos e cumprir as suas orientações. Então, haverá um servidor responsável por essa monitoração. Ele vai estar lá do terminal monitorando toda a movimentação desse monitorado. Então, esse preso que estiver sendo monitorado, ele tem a obrigação de receber esse formulário, cumprir suas orientações e responder os seus contatos. Uma outra a de remover, violar ou danificar e outros fatos. Então, aquele preso aquele indivíduo que está sob monitoração eletrônica deve abster de remover, danificar ou violar e abster também de que outras pessoas o façam. A violação comprovada dos deveres previstos, que eu acabei de falar, da execução, algumas penas, e nós vamos falar cada uma delas. Então, a critério do juiz de execução, e será ouvido o Ministério Público e a defesa. Lembrando que todo ato gravoso para aquele que cumpre pena ou está submetido à prisão provisória, deve ser ouvido o Ministério Público e a defesa, né? Então, o que pode acarretar de pena? Primeiro, regressão do regime. O indivíduo violou a monitoração eletrônica, o seu aparelho de monitoração eletrônica, o juiz pode regredir o regime. Lá de aberto para o semiaberto, de aberto para fechado. Lembrando que no caso de regressão pode saltar, né, de um para o outro. Ele pode ainda revogar a autorização de saída temporária. Por exemplo, o juiz não quis regredir o regime, mas revogou aquela saída temporária de 7 dias, ele não vai mais poder sair. Então, regressão de regime, revogação de autorização de saída. Revogação da prisão domiciliar, esse é mais grave. Então, o juiz pode, a seu critério, então, entender que aquela violação foi por um motivo mais grave, revogar aquele aquele indivíduo que está sob prisão domiciliar, ele então terá essa prisão domiciliar revogada, ele vai então para a unidade prisional, vai ficar preso, né? E também a advertência por escrito. Eu entendo que essa advertência por escrito seja no caso, por exemplo, que o indivíduo somente danificou, somente ele começou a tentativa de remover, mas encerrou por uma conduta voluntária. Então o juiz percebeu aquilo, então resolveu só advertir então por escrito, avisando que se ele fizer isso novamente, ele vai sofrer outras sanções. Então nós temos regressão. Quais são, o que pode acarretar essa violação da monitoração eletrônica? Regressão de regime, revogação da autorização de saída temporária,
revogação da prisão domiciliar e advertência por escrito para os casos que o juiz não queira impor as outras penalidades, né? Agora, a monitoração eletrônica pode ser revogada. Em quais casos que ela pode ser revogada, né? Como eu falei anteriormente, o que eu falei foi as sanções que o juiz pode aplicar. Agora, ela pode ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. Desnecessária. O indivíduo estava sendo monitorado eletronicamente, mas ele adquire uma doença grave. Então o juiz pode cancelar essa monitoração porque se tornou adequada, né? Inadequada ou também desnecessária. Por exemplo, um outro indivíduo está doente, doença grave, ou ficou deficiente. Então o juiz, a seu critério, quando se tornar desnecessário ou inadequado, ele pode então suspender, revogar essa monitoração eletrônica, né? Se o acusado ou condenado, então pode ser condenado ou acusado, então pode ser então no caso também de uma prisão provisória, ele pode estar sendo monitorado eletronicamente, ele está sendo simplesmente acusado ou condenado a violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Então o indivíduo está lá livre, sendo monitorado eletronicamente. O que acontece? Ele comete a falta grave, ou viola um dos seus deveres, por exemplo, de não frequentar bares, aquelas condições obrigatórias e facultativas que o juiz pode impor a ele na sua semi-liberdade. Então ele violou, o que acontece? O juiz então pode também revogar a sua monitoração eletrônica, lembrando sempre que é o juiz que revoga, né? E será ouvido sempre o Ministério Público e a Defesa. Então, pessoal, a monitoração eletrônica é basicamente isso. O que eu recomendo? Você volte artigo por artigo, porque com certeza, por ser uma lei nova, ela é mais difícil ter uma lei posterior que derrogando esses artigos, né, ou abrogando. Então, o que acontece? É provável que caia, então, esse assunto, então que você possa atentar para os detalhes. Um outro detalhe que eu gostaria de falar para você é o seguinte, que não está nesses artigos que falam específico, mas se você ver aqueles vídeos que nós falamos anteriormente, lá fala que aquele que está sob liberdade condicional, aquele que está no semiaberto, liberdade condicional, até mesmo sursi, suspensão condicional da pena, esses também podem ser monitorados. Então é para aqueles que estão no regime aberto, prisão domiciliar, saída temporária de 7 dias, livramento condicional, suspensão condicional da pena. Então, em todos esses casos, o indivíduo que está cumprindo pena pode ser monitorado eletronicamente. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da monitoração eletrônica, assunto que provavelmente com certeza estará na nossa prova. Aguardo vocês, até mais.